O Brasil está prestes a jogar mais uma Copa América em casa e a gente tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que nas 4 vezes que o Brasil foi sede da Copa América, 1919, 22, 49 e 89, a seleção acabou campeã. A notícia ruim é que, apesar disso, o Brasil tem um histórico longo de derrotas atuando em casa. Alguns traumas bem grandes, vezes que os jogadores só queriam dar alegria ao seu povo, mas a coisa acabou dando errado. Vamos lembrar então agora 7 vezes, 7 que é um número que remete a fracassos do Brasil, que o Brasil teve algum trauma jogando diante da sua torcida. Brasil 1, Uruguai 2 na Copa de 50, o Maracanazo. Bom, todo mundo conhece bem essa história, final da Copa de 50, Maracanã lotado, o Brasil diante da sua torcida precisava só empatar com o Uruguai, saiu na frente, mas levou a virada, aquele gol do Didier que a gente já viu tantas vezes, o Barbosa dizem que falhou, o goleiro Barbosa pagou por isso a vida toda. Bom, não tem muito o que falar de novo dessa história, né? É uma lembrança muito viva até hoje, inclusive quando teve a Copa de 2014 no Brasil, a Puma, patrocinadora da seleção uruguaia, fez uma propaganda bem espirituosa sobre o fantasma da Copa de 50. Esse fantasma da Copa de 50 já aterrorizou tantos brasileiros, é um velho conhecido nosso, mas aqui no Última Divisão a gente tenta sair da mesmice. Inclusive a gente já fez um post no nosso site falando sobre 4 histórias que pouca gente conhece sobre a Copa de 50. E vamos falar agora então de 2 das histórias que estão nesse post. A primeira é que antes do Maracanazo, Maracanaço, na final, houve um pacaembuzaço. Na segunda rodada da Copa, o Brasil enfrentou a Suíça no Pacaembu. E era amplo favorito, a Suíça vinha de uma derrota por 3-0 para a Iugoslávia na primeira rodada. Então todo mundo esperava que o Brasil ia ganhar com facilidade da Suíça. Mas na verdade não, o Brasil tropeçou, foi um empate por 2-2, um jogo bem difícil. E que deveria servir de alerta, né, para o Brasil ver que o time não era invencível, não é porque jogava em casa que ia sair ganhando de todo mundo. Mas as lições desse empate com a Suíça acabaram sendo esquecidas ao longo da Copa, porque depois disso o Brasil embalou, começou a ganhar seus jogos por goleada, jogando um futebol muito bonito. Então, quando chegou na final com o Uruguai, já tinha sido esquecido que o Brasil teve sim um tropeço no começo da Copa contra a Suíça. Falando da final, vale explicar que aquela Copa foi decidida em um quadrangular final. Não era uma final, um playoff, né? Esse quadrangular final tinha o Brasil, o Uruguai, a Suécia e a Espanha. E o Brasil goleou Espanha e Suécia. Na segunda rodada ganhou por 6-1 da Espanha, um jogo que é famoso porque a torcida cantou as touradas de Madrid, tudo isso. E ao mesmo tempo, enquanto o Brasil ganhava 6-1 da Espanha, o Uruguai enfrentava a Suécia e o jogo estava empatado até os 40 minutos do segundo tempo por 2-2. Se aquele jogo terminasse com esse placar de 2-2, que estava até os 40 minutos do segundo tempo, a classificação seria essa que vocês vão ver agora para a última rodada. Lembrando que naquela época a vitória valia 2 pontos. Como você pode ver, se o Uruguai tivesse empatado com a Suécia e não vencido, o Uruguai não conseguiria mais ultrapassar o Brasil na classificação. Apenas igualar a pontuação. Ia ficar 2 pontos atrás do Brasil e aí teria que golear o Brasil na última rodada para ficar com o título. O Brasil tinha uma diferença de 11 gols de saldo. Ia ser tipo um novo 7-1. O Uruguai ia ter que golear o Brasil. Acho que a seleção de 50 não ia tomar de 7, né? Para o Maracanazo acontecer. Mas então, aos 40 minutos do segundo tempo, o Uruguai fez o gol da vitória contra a Suécia, um gol do Oscar Míguez, que esse que é o verdadeiro carrasco do Brasil, porque ele que deixou o Uruguai em condições de, apenas com uma vitória simples, tirar o título do Brasil, e foi isso que aconteceu, todo mundo está cansado de saber. Brasil 0, Argentina 1, amistoso antes da Copa de 98.
O Brasil estava com a confiança lá em cima antes da Copa de 98, tanto é que o último amistoso antes de sair a convocação para a Copa foi um amistoso dificílimo que a CBF marcou contra a Argentina no Maracanã. Porque, enfim, o time estava muito confiante mesmo, vinha do título mundial de 94, teve uns tropeços desde então, mas a gente tinha os melhores jogadores do mundo, tinha Ronaldo, fenômeno, que era o melhor do mundo na época. Olha aí o clima de confiança antes do jogo. Eu estou aqui diante do maior jogador do mundo, um jogador de quem se espera muito essa noite. Ronaldinho, um sonho que se realiza você jogando pela seleção do Maracanã? Sem dúvida, né? Acho que o ambiente tá aí, é sensacional. A gente tem que retribuir com muitos gols para essa torcida maravilhosa. O Maracanã estava preparado para uma grande festa, apesar da Argentina ser um time forte, o clima era de oba-oba nesse dia, né? Não era tão oba-oba assim para o Raí. O Raí que foi para a Copa de 94 como capitão do time, camisa 10, titular, e acabou perdendo tudo isso ao longo da campanha, né? Depois da primeira fase ele perdeu o posto no time titular, o capitão virou o Dunga, então o Raí foi campeão do mundo em 94, mas com esse gostinho de era para ele ter levantado a taça, era para ele ser titular. Depois de 94 a 98 ele desapareceu da seleção, mas às vésperas da Copa de 98 o Zagallo convocou o Raí para esse amistoso no Maracanã. O Raí na época estava no PSG ainda, isso era abril de 98. Um mês depois ele voltaria para o São Paulo, mas ele ainda estava no PSG, e aquela seria a chance do Raí conseguir uma vaga no grupo que iria para a Copa de 98. Mas tudo deu errado para o Raí, ele jogou mal naquele dia, a torcida do Maracanã gritou: Raí, pede para sair, o Raí foi substituído, enfim, deu tudo errado, não foi só o Raí que jogou mal. O Brasil também jogou mal, acabou perdendo para a Argentina com o gol do Cláudio Lopes, bem no finzinho do jogo, aos 39 do segundo tempo, passou fácil pelo Júnior Baiano e fez o gol. E o Brasil então começou como oba-oba, começou a ser um princípio de crise, que a torcida começou a gritar timinho pro Brasil. Ó, a gente vai ver até a torcida gritando olé pra Argentina no Maracanã. E olha a irritação do torcedor brasileiro. A Argentina toca na bola e o Maracanã grita olé. Brasil 0, Argentina 2, amistoso antes da Copa de 70. Bom, pelo menos uma justificativa tinha para marcar esse amistoso antes da Copa de 98, que é a superstição, porque antes da Copa de 70, que o Brasil foi campeão, o Brasil também enfrentou a Argentina em amistosos na preparação e teve uma derrota, né? Então quem acredita nessas coisas podia falar, perdemos em 70 e 98, perdemos para a Argentina, também seremos campeões. Bom, não foi o caso. Em 70 foi ainda mais feio, na verdade, o Brasil perder para a Argentina jogando em casa, porque a Argentina nem foi para aquela Copa, foi eliminada para o Peru nas eliminatórias. A gente já fez um post no Última Divisão também contando sobre essa história, quando a Argentina na Bomboneira perdeu a classificação para o Peru para a Copa de 70. Bom, então a Argentina, com a moral baixíssima, foi enfrentar o Brasil em Porto Alegre, né, no estádio do Beira-Rio. O Brasil ainda não era exatamente o time que seria campeão da Copa do Mundo de 70 e acabou sendo consagrado como um dos melhores times de todos os tempos, mas já tinha jogadores como Pelé, Jairzinho, Gerson. Eles estavam em campo nessa derrota para a Argentina por 2-0, foram gols do Oscar Mas e do Carlos Canigliaro. Então a Argentina, que não tinha sequer se classificado para a Copa, derrotou o Brasil no Beira-Rio. Esse foi o penúltimo jogo do João Saldanha como técnico da seleção. Depois, o último jogo dele foi uma outra partida contra a Argentina, que foi marcada para o Maracanã 4 dias depois. Aí sim o Brasil ganhou da Argentina, mas não foi suficiente para manter o João Saldanha no cargo, porque ele também tinha suas divergências com o regime militar, não era só uma questão técnica isso. Mas o João Saldanha então foi demitido, o Zagallo entrou no lugar, e o Brasil, alguns meses depois, seria campeão do mundo dando show no México, mas na preparação tomou um 2-0 da Argentina no Beira-Rio. Brasil 0, Paraguai 1, amistoso depois da Copa de 2002. Bom, esse amistoso antes da Copa de 70 que a gente falou acaba nem sendo tão traumático assim, afinal depois o Brasil foi campeão do mundo, e esse outro que a gente vai falar também dá pra dar uma boa amenizada, porque o Brasil vinha da ressaca do pentacampeonato. Cerca de 2 meses depois de ser pentacampeão do mundo em 2002 no Japão, o Brasil enfrentou o Paraguai jogando em Fortaleza para ser um jogo de entrega das faixas e despedida do Felipão, inclusive. Era
uma grande festa. O jogo começou com o Cafu repetindo o gesto feito em Yokohama, levantando a taça do mundo ali em cima de um banquinho, toda aquela festa, mas em campo o Paraguai foi um péssimo visitante, ganhou de 1-0 o gol do Cuevas e, enfim, estragou a festa, né? Era a despedida do Felipão. Depois, na coletiva de imprensa, o Felipão falou uma coisa meio profética. Um longo caminho a percorrer aí, pode ter certeza, e a gente vai se encontrar no futuro. Brasil 1, Alemanha 7, Brasil 0, Holanda 3, Copa de 2014. A profecia do Felipão se realizou, ele deu aquela entrevista em 2002, depois ele ia treinar Portugal, mas disse que ia voltar um dia para a seleção brasileira, e 10 anos depois, em 2012, ele voltou. Começou até que bem o trabalho no retorno da seleção brasileira, foi campeão da Copa das Confederações de 2013 e teria uma Copa do Mundo em casa para, quem sabe, ganhar seu segundo título mundial, dar alegria à torcida, mostrar que era pé quente mesmo. Não foi o que aconteceu. Você que está vendo a gente deve se lembrar bem dessa história, né? Faz só 5 anos que a gente levou 7-1 na semifinal da Copa para a Alemanha, jogo no Mineirão, o placar foi de 1-0 a 5-0 em 6 minutos, toda aquela tragédia. E depois disso ainda, o Brasil, na disputa de terceiro lugar, tomou um 3-0 para a Holanda, jogando em Brasília, também gol no começo, enfim. Tem até um programa nosso que a gente lembra das histórias da Copa de 2014, vale dar uma olhada se quiser saber mais impressões sobre o 7-1. Não tem muito o que falar, né? É uma coisa surreal, difícil de descrever, e quem viveu essa história há 5 anos com certeza se lembra bem. O que a gente vai colocar aqui para simbolizar a história do 7-1 é uma foto do gaúcho da Copa, esse senhor chamado Clóvis, que acompanhou o Brasil em várias Copas desde 1990. Esse 7-1 foi a última partida dele, né, em Copa do Mundo, porque depois ele morreria só aos 60 anos, em 2015, e fica essa imagem desoladora, ele que viu o Brasil levantar troféus, taças, ele abraçado com a taça no dia do 7-1. Brasil 1, Peru 3, Copa América de 75. Antes do 7-1, o Brasil acumulava 62 jogos de invencibilidade jogando como mandante. Estamos falando de jogos oficiais, de competições oficiais, portanto não amistosos. A gente já falou agora de derrota para a Argentina em 98, para o Paraguai em 2002. Isso aí é tudo amistoso, não entra nessa conta. Também não entra torneio de categoria de base. O que a gente diz é a seleção brasileira principal jogando uma competição oficial. Por exemplo, a Copa América de 89, que foi no Brasil, ou jogos de eliminatórias. Vai lembrar que o Brasil é o único país do mundo que nunca perdeu um jogo de eliminatória para a Copa do Mundo jogando com o mandante. Então, tinha toda essa história, 62 partidas sem ser derrotado até o 7-1. A derrota anterior tinha sido, então, em 75, também no Mineirão do 7-1, e foi numa Copa América. E aí você pode falar, ué, mas você não disse que o Brasil sempre foi campeão da Copa América quando jogou em casa? Então, mas tem uma exceção, estou falando quando o Brasil foi o único país sede da Copa América. No caso, nessa edição de 75, a competição não tinha sede fixa. As seleções jogavam partidas de ida e volta. E então o Brasil, enfrentando o Peru no Mineirão, acabou sendo derrotado. Falando um pouquinho do contexto daquele jogo, o Brasil tinha acabado de trocar a presidência da CBF. O João Avelange, que comandava a entidade desde 58, tinha acabado de ser eleito presidente da FIFA e tinha saído da CBF, né, CBD, na época, dando lugar para o Almirante Heleno Nunes. O primeiro torneio do Almirante Heleno Nunes no comando da CBD foi essa Copa América de 75 e ele acabou não dando tanta importância para a competição no começo. Tanto que o Brasil escalou na competição basicamente um combinado dos times mineiros, com alguns reforços de outros estados. Por exemplo, o zagueiro do Palmeiras, Luiz Pereira, atuou em alguns jogos, mas era basicamente um time formado por jogadores que atuavam em Minas Gerais, mas isso também não é demérito, porque ali tinha a base do Cruzeiro, que seria campeão da Libertadores do ano seguinte, de 76. Raul Plasman, Palinha, Dirceu Lopes, tinha ali um timaço do Cruzeiro, Piazza,
comandado pelo Oswaldo Brandão. O Brasil até começou bem, ganhou da Argentina, da Bolívia, da Argentina ganhou em Santa Fé, ganhou jogando fora de casa, mas aí chegou na semifinal da competição, enfrentando o Peru, e acabou então no jogo de ida, levando um 3-1, atuando nesse mesmo Mineirão do 7-1, comandado por Oswaldo Brandão. O Brasil perdeu por 3-1, gols do Cubijas, né, um maior jogador peruano de todos os tempos, e Oblitas. Depois dessa derrota no Mineirão, o Brasil então resolveu fazer um plano de emergência para tentar reverter essa desvantagem, se classificar, e para o time que foi jogar a partida de volta em Lima, o Brasil escalou jogadores de outros estados também. Por exemplo, o Roberto Dinamite foi convocado, né, pro jogo de volta, e o Brasil conseguiu vencer o Peru, ganhou por 2-0 em Lima, mas aí o saldo de gol estava igual, e o critério de desempate na época teve um cara ou coroa para decidir quem passaria para a final da Copa América, e acabou que o Brasil perdeu nesse sorteio, e bom, foi uma tragédia, na verdade, né? Começou não dando tanta importância, mas depois que caiu dessa forma, ficou feio pro Brasil. Desde aquela edição que o Brasil começou a levar mais a sério a Copa América, escalar times principais para jogar a competição. E no caso do Peru foi uma coisa muito importante para eles. Foram para a final daquela Copa América de 75 para enfrentar a Colômbia e foram campeões. Foi o segundo título do Peru na história da Copa América. Brasil 2, Equador 4, Jogos Pan-Americanos de 2007. Vamos ser realistas, né? Ninguém dá importância para jogos pan-americanos, isso é fato. Mas em 2007 a situação era um pouquinho diferente, porque o Brasil sediava a competição, então teve uma grande cobertura da mídia, o Rio de Janeiro se mobilizou ali para fazer um grande evento, já era um preparativo para depois se candidatar à sede olímpica. De fato, depois o Rio conseguiu sediar uma Olimpíada, então era muito importante o evento ser um sucesso. Isso tinha a ver com ter grandes estrelas, né? Então o torneio de futebol masculino, houve uma certa pressão para que o Brasil levasse a sério. Inclusive o César Maia, o prefeito do Rio de Janeiro na época, pedia para o Romário, que na época tinha 41 anos, pedia que o Romário, mas ainda estava nativo, ainda estava jogando, pedia que o Romário fosse convocado ali para ter uma estrela no torneio. A CBF acabou não aceitando essa sugestão do César Maia, acabou mesmo levando um time sub-17 para aquela competição, mas não era um time sub-17 qualquer não. Era treinado pelo Lúcio Niso, um treinador histórico das categorias de base da seleção, já passou por várias categorias, inclusive acreditado como um dos caras que revelaram o Neymar, que convocou o Neymar para as seleções de base, e o Lúcio Niso ele tinha ali em suas mãos a base do time brasileiro que foi campeão do Sul-Americano Sub-17, ali um pouco antes do PAN. Para o PAN de 2007 foram convocados alguns jogadores que a gente lembra até hoje, como Renan Ribeiro, hoje goleiro do Sporting de Portugal, na época no Atlético Mineiro, os laterais gêmeos do Fluminense, Rafael e Fábio, que depois foram para o Manchester United e hoje atuam em clubes da França, o atacante Alex Teixeira, na época no Vasco, que jogou por muito tempo no Shakhtar Donetsk, que hoje está na China, o também atacante Maicon, na época no Fluminense, hoje ele é o Maicon Bolt, está no Atlético Mineiro, e ele, Lulinha, o meia que na época era um fenômeno da base do Corinthians. Quer saber onde está o Lulinha hoje? Assiste o nosso programa Cadê Você, Lulinha, que a gente relembra a trajetória dele e conta onde ele está hoje. Bom, na época o Lulinha era um baita craque na cabeça dos analistas esportivos e realmente ele deitava nas categorias de base, então a seleção era amplamente favorita no torneio, até porque os outros adversários não metiam tanto medo. O Brasil, no sorteio, caiu na primeira fase num grupo com Costa Rica, Honduras e Equador. Parecia que ia ser fácil, né? Logo na estreia, jogando no estádio Newton Santos, o Engenhão, o Brasil ganhou de 3-0 de Honduras, hat-trick do Lulinha. Na segunda rodada, também uma vitória tranquila, 2-0 contra a Costa Rica, gols do Alex Teixeira e do Maicon, né? Hoje o Maicon Bolt. Então o Brasil chegou na última rodada precisando só de um empate contra o Equador para se classificar para a segunda fase. E no começo parecia que ia dar tudo certo, o Brasil saiu na frente com um gol do Júnior, jogador do Botafogo na época, hoje ele está no futebol da Jordânia. Ele abriu o placar ali no Engenhão, uma grande festa, mas aí o Equador mostrou que não tinha um time bobo não e virou o jogo para 3-1. Depois o Brasil ainda conseguiu diminuir a desvantagem, fez 3-2, mas o Equador fez mais um, terminou 4-2 para o Equador em pleno Engenhão.
Por alguma razão, não existem vídeos oficiais desse jogo no YouTube. Tem de outros jogos da primeira fase, esse jogo a gente não encontrou. Mas tem alguns vídeos amadores de torcedores, ó, dá pra ver que o Engenhão tava lotado, até tava cheinho esse dia. Dá pra ver que era um público razoável até, para ver esse vexame. A cidade do Rio se mobilizou para ver aquele torneio, os jogos passavam na TV aberta, era importante para o Brasil, né, país do futebol, ganhar o torneio de futebol masculino também no PAN, mas não foi o que aconteceu. O Brasil caiu na primeira fase porque naquela competição a gente tinha 3 grupos na primeira fase e que se classificavam para as semifinais. Os melhores de cada grupo, né, o líder de cada grupo e mais o melhor segundo colocado. Com 6 pontos, o Brasil não conseguiu ficar entre os melhores segundos colocados, então caiu na primeira fase e as semifinais foram esplêndidas para quem gosta de futebol alternativo. A gente teve de um lado México e Jamaica e do outro Equador e Bolívia. E aí passaram para a final Equador e Jamaica, olha que final de PAN, e o Equador que levou a melhor, foi campeão do PAN no Rio de Janeiro. Bom, esse time do Equador até que tinha alguns jogadores que depois tiveram uma carreira interessante. A gente destaca o Jefferson Monteiro, que já foi o jogador que mais se destacou naquele torneio. Ele tinha 17 anos na época e depois ele teve uma carreira interessante na Europa, jogou no Betis, no Swansea, no Villarreal. Enfim, o Equador tinha seu valor, mas o Brasil, que era o grande favorito, foi uma grande surpresa aquela zebra nos Jogos Pan-Americanos. E com isso a gente fecha a lista de 7 vexames do Brasil, 7 traumas jogando em casa, para deixar os canarinhos mais pistolas aí, um programa meio urubu, lembrando desses momentos difíceis aí, que não pode ter muito oba-oba. E você lembra de algum que a gente não colocou nessa lista? Se souber, fala aí nos comentários. Antes de encerrar o vídeo, deixa só dar alguns recados. Primeiro falar sobre a Ícone, que é a nossa parceira. Hoje eu tô de amarelo também, mas não com a camisa do Última Divisão, mas a gente tem uma camisa que a gente fez com a Ícone, né, que é uma empresa que faz uniformes customizados. Você pode fazer a camisa do time do seu bairro, do seu time de pelada. E se for fazer uma camisa na Ícone, entre em ultimadivisão.com.br/Ícone, que lá você vai ter desconto para montar o seu uniforme da Ícone, produtos de uma qualidade muito boa. E fora isso também falar sobre o Padrim, que é a forma de financiamento coletivo do site. Para quem não conhece, o endereço é www.padrim.com.br/Última Divisão. Lá você vê várias faixas de preço que você pode colaborar com a gente mensalmente a partir de R$2, e depois nas outras faixas você tem direito a alguns privilégios, pode participar dos nossos vídeos, pode concorrer a prêmios. A gente sempre sorteia camisas de time, livro, todos os meses, para quem são os nossos padrinhos. Então participa lá. E é isso, gente, vamos ver no que vai dar essa Copa América, se o Brasil vai ser campeão, se vai ser mais um trauma. A gente vai acompanhar de perto. Comenta aí, interaja com a gente e até a próxima.